Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para tratar de mais um tema que envolve o planejamento patrimonial da família brasileira. E como eu sempre digo, nós somos fruto de um passado com muito trabalho, com muita dedicação e nada mais justo do que tentarmos preservar em favor dos nossos filhos, dos nossos entes queridos, de quem amamos, o patrimônio que conquistamos durante todo esse tempo, durante toda a nossa vida. E se você chegou agora no canal, está estreando aqui, o meu nome é Cláudia Kellner. Eu sou advogada há mais de 20 anos e quero levar a você, cidadão comum, as atualizações sobre como podemos garantir o futuro dos nossos filhos, um futuro mais tranquilo para os filhos e para quem amamos, no caso, nossos entes queridos. E nós já falamos aqui sobre vários instrumentos de proteção patrimonial, de como eles podem ser utilizados de forma a garantir que os seus filhos recebam, quando você não estiver mais aqui, o patrimônio que foi construído por uma vida. E um desses instrumentos que está muito em discussão nos dias de hoje é a chamada holding patrimonial, ou como nós chamamos, a holding familiar, que é criada para a proteção do patrimônio, buscando a perpetuação desse patrimônio dentro da instituição familiar. E por que criar uma holding familiar buscando essa proteção patrimonial? Fica aí a dúvida que todos nós temos. Será que ela é um instrumento válido? Quais são as suas vantagens? É isso que vamos tratar hoje. A criação de uma holding familiar, ela ocorre por ser um instrumento que está sendo, de uma forma bastante comum, utilizada como uma estratégia para proteção patrimonial, para planejamento sucessório e para concentração de bens e investimentos dentro de uma pessoa jurídica, buscando redução de tributos e impedir que os bens sejam submetidos a um processo de inventário. E isso nós já falamos aqui. Nós já dissemos que o processo de inventário é desgastante, que o processo de inventário traz prejuízos, que há custos muito altos e que, via de regra, acaba havendo uma perda patrimonial. E por que a proteção do patrimônio acontece? A busca da proteção do patrimônio acontece na medida em que os bens podem ser transferidos para uma empresa que não mantém qualquer vinculação com negócios praticados pela família. Não estamos aqui falando de uma atividade empresarial. Nós estamos falando apenas de uma transferência para um CNPJ para que esse patrimônio seja protegido. Que seja protegido também, por exemplo, de relações familiares que futuramente venham ter os descendentes dos patriarcas. Esse é só um exemplo da proteção. Ainda como instrumento de planejamento sucessório, a holding ela é utilizada para que pai e mãe, na verdade, definam com uma certa antecedência como será essa transferência de patrimônio para seus herdeiros, que na verdade estão junto com os pais participando desse processo de decisão, desse processo de organização do patrimônio. E, claro, o objetivo principal seria impedir que futuramente ocorram problemas, que ocorram discussões por conta das dificuldades advindas de um processo de inventário. A gente já sabe que o processo de inventário tem um custo muito alto e que, para angariar esses custos, normalmente se busca o quê? Vender um patrimônio, buscar empréstimos, buscar valores de várias formas. E isso é bem desgastante entre os familiares que ficam. Muito bem, nós temos ainda uma outra vantagem. Esse sistema, ele é utilizado para colocar todos os bens num só conjunto que permite manter a administração de uma forma mais organizada, com
técnicas e orientações que possam preservar esse patrimônio e permitir, inclusive, uma redução de custos na manutenção desses patrimônios, ou então uma redução de tributos na utilização desse patrimônio como renda. Isso são questões bastante relevantes para mantermos então o patrimônio dentro de uma holding patrimonial. Nós também podemos dizer que a holding é um instrumento que permite a economia tributária na medida em que o aproveitamento econômico é melhor, se pagam impostos mais baixos nas transações envolvendo esses bens e também buscando medidas para otimizar, ou seja, para diminuir a tributação que incide sobre o patrimônio quando submetido a um processo de inventário. São custos muito altos que prejudicam a família e geram diversos problemas. Quando um cidadão, pessoa física, que tem no seu CPF um patrimônio, falece, ocorre um incidente tributário sobre esse bem, ou seja, há uma tributação bem elevada que se busca reduzir com a constituição de uma holding. Então ela vem como um instrumento para que em vida eu possa programar como será essa tributação, eu possa evitar uma tributação muito alta quando o patriarca não estiver mais aqui. Nesse ponto é bem relevante uma questão. Nós passamos por um momento de muitas mudanças em termos tributários no país. E isso pode levar a um aumento ainda maior dessa tributação. Temos que ficar com esse ponto de interrogação nesse momento da política do país. Ainda temos uma outra questão para colocar aqui. A holding patrimonial, ela tem o objetivo de preservação do patrimônio. Como acontece essa preservação? Ela não é um instrumento para se comprar, vender, fazer transações com o patrimônio, mas sim uma tentativa de perpetuar o patrimônio dentro daquele núcleo familiar, de perpetuar o patrimônio em benefício dos filhos. Em resumo, a ideia principal é proteger o patrimônio dentro daquela instituição familiar, promover uma melhor organização tributária e administrativa desse patrimônio e, inclusive, prever ou organizar a sucessão entre esses familiares, de forma a evitar os problemas futuros. A preservação desse patrimônio dentro dessa instituição familiar, nós diríamos assim, ela pode ser um grande benefício para as famílias que constituíram um patrimônio e agora pretendem impedir a sua dilapidação. Que dilapidação é essa? A perda patrimonial, a perda com impostos que é muito alta. Todo esse processo, ele vai depender de um profissional. Sempre você vai precisar de um profissional para te orientar nas formas de como esse planejamento acontecerá. O que nós precisamos aqui é ter alguém que analise a sua condição e permita lhe orientar, inclusive nas formas de sucessão, porque o elemento empresarial aqui, ele vem com o objetivo de já delimitar, por exemplo, quem ficará com que tipo de patrimônio dentro da própria holding. Essa é a ideia principal. Eu organizo a distribuição do patrimônio e organizo também como ele funcionará. Um ponto bem relevante é que os patriarcas na holding patrimonial ou na holding familiar, com esse objetivo de planejamento sucessório, ele visa principalmente colocar o controle ou manter o controle na mão dos patriarcas. Apesar dos filhos já terem uma participação, já estarem junto nessa organização, o objetivo principal é não ter nenhum prejuízo no controle do patrimônio. É permitir que os patriarcas promovam uma distribuição, sempre respeitando as normas legais, sempre respeitando a legítima sucessória, mas mantendo o ponto principal, que é o controle sobre esse patrimônio. E assim, o que nós buscamos? Atender o interesse principal da família. O profissional que irá ali orientar, ele
vai também buscar, além das condições técnicas, digamos assim, de proteção desse patrimônio, ele também vai tentar organizar a família ou vai tentar promover as melhores técnicas para alcançar o objetivo de cada família. Porque cada família tem uma história e cada família tem uma forma de se organizar. E isso vai depender da decisão dos patriarcas. Certo, pessoal? Então, se você ficou com alguma dúvida, deixe a sua dúvida aqui embaixo desse vídeo, nos comentários. Deixe ali a sua dúvida. Assim, nós poderemos produzir mais conteúdo para responder esses questionamentos e fazer com que você tenha mais e mais informações sobre essa matéria, ou seja, sobre o planejamento patrimonial e sucessório. E se você gostou desse vídeo e tem alguém que se interessa pela matéria, compartilhe e não deixe de curtir. Continue nos acompanhando nas redes sociais para ficar por dentro dos detalhes de como, planejando o seu futuro e de sua família, você pode se utilizar destes instrumentos tão importantes. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau, tchau!